galera! Sejam bem-vindos a mais um intervalo bíblico da ET. Essa música fala de gratidão. Gratidão a um Deus que não desiste em salvar o pecador. Gratidão a um Deus que transforma a vida de qualquer pessoa que deposita sua fé nele e em seu Filho, Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Redentor. Aqui, no intervalo bíblico da EC, nós estamos trabalhando a série A Bíblia Responde. Hoje teremos mais uma pergunta e a responderemos com base na Bíblia, na Palavra de Deus. A pergunta de hoje é: os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em algum outro lugar? Será que você já parou para pensar sobre isso? Daqui a pouquinho, o professor Leonardo nos trará a resposta bíblica para essa questão. Antes, porém, nós vamos orar. Eu convido você a pensar em Deus, em sua soberania, e a orar junto comigo nesse momento, dizendo assim: Deus único, guarda-nos de confiar em boas obras ou em viver de modo que implicitemos serem elas a base de nossa salvação. Que glorifiquemos Tua graça, encostando todo o nosso peso sobre isso, ficando nossas vidas na promessa de que Tu és o princípio e o fim de nossa salvação. Obrigada, Senhor, porque as nossas vidas dependem unicamente de Ti, assim como a nossa salvação nos ajuda a ter fé em Teu Filho Jesus, o nosso maravilhoso Redentor. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Recebam um forte abraço da professora Jussara e até a próxima, se Deus quiser. Olá, professora Jussara. Olá a todos. Vimos que o ato de Jesus na cruz foi vicário, ou seja, o nosso Redentor e Salvador morreu em nosso lugar, garantindo o perdão dos nossos pecados. Apesar da perfeição do ato de Jesus, cabe a nós ainda fazermos algo a mais para receber a salvação? Os que já receberam o Senhor Jesus pela fé, precisa ainda fazer boas obras para alcançar a salvação? Vamos responder a esta pergunta à luz da Bíblia, em A Bíblia Responde. Os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em outro lugar? Não, não devem, pois tudo o que é necessário à salvação se encontra em Cristo. Buscar a salvação pelas boas obras é negar que Cristo seja o único Redentor e Salvador. Leamos o que nos diz a palavra do Senhor. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:16. Deus nos reconcilia consigo, não considerando as nossas obras, mas somente por Cristo. É também pela adoção gratuita que somos feitos filhos de Deus. Se Deus olhasse para as nossas obras, não encontraria razão para nos amar. Nós já vimos que somos seres pecadores, caídos, desde o nosso primeiro pai, Adão.
Então, quanto à salvação, é impossível alcançá-la pelos nossos próprios méritos. Leamos mais uma vez o que nos diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 9. O sacrifício de Cristo foi e é suficiente para todo o propósito de remissão e salvação. Penitência, sacrifícios, promessas ou qualquer outro ato que tente justificar os nossos pecados diante de Deus é simplesmente negar o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Leamos mais uma vez a palavra do Senhor. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. As obras não nos levam à salvação. Suficiência em Jesus Cristo. É nesta base que nós devemos nos fundamentar e crer. Porém, ainda assim, leamos mais uma vez o que nos diz a palavra do Senhor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois é, ao escrever aos irmãos de Éfeso, o apóstolo Paulo esclarece de uma só vez duas coisas. Primeiro, no versículo 9, que nós já lemos, que não somos salvos pelas obras, mas somente pela graça. Já agora, no verso 10, que somos salvos, mas salvos para as boas obras. Como é interessante o trabalhar do Senhor na vida de uma pessoa regenerada. Ao ser remida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, a pessoa passa a andar em novidade de vida e a realizar as boas obras de Jesus, que podemos resumir na obediência ao Senhor. Mais uma vez, leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E Jesus nos disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Fazer a vontade do Senhor é uma das características do verdadeiro regenerado em Jesus. Como nos diz aí o pregador Charles Spurgeon, as boas obras têm de estar nos cristãos. Elas não são a raiz, mas o fruto de sua salvação. Não são um caminho para a salvação do crente, são o seu andar no caminho da salvação. Para realizar as obras do Senhor Jesus, temos o seu auxílio e intervenção o tempo todo. Se não fosse a orientação do Senhor na vida do regenerado, jamais ele conseguiria andar pelas suas próprias pernas. E essa orientação vem exatamente da terceira pessoa da Trindade, que nós já aprendemos há algum tempo, quando estávamos estudando quem é Deus. E esse é o Espírito Santo. Mas quem de fato é o Espírito Santo? E como ele nos ajuda a fazer a plena vontade de Deus? Nós iremos responder a essa pergunta, mas em nosso próximo encontro, pois a Bíblia responde. Até lá!